Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do IBRAcast 360, o programa sobre temas de fronteira oferecido pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Neste programa, entrevistamos grandes especialistas a fim de tratar de questões controversas e tendências na área de interesse do Instituto, para ampliar os horizontes dos nossos ouvintes. Caros ouvintes, estamos aqui inaugurando a programação do IBRAcast 360. O tema desse episódio inaugural é Democracia e Concorrência. É importante dizer que esse programa, era anteriormente chamado de Antitruste 360 e ele se ampliou para IBRAcast 360 de modo a trazer temas de fronteiras com todas as áreas do Instituto, do IBRAC, para ampliar as nossas discussões e debates. E nosso convidado de hoje é uma pessoa muito qualificada e relevantíssima para o Estado brasileiro, além de ter um histórico de contribuições para o aprimoramento do nosso sistema jurídico, o agora conselheiro José Levi Melo do Amaral Júnior. Ele é professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ingressando na carreira em 2008, mediante aprovação em primeiro lugar em concurso público de provas e títulos, promovido a professor associado em 2019. É mestre em Direito de Estado e Teoria do Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Direito de Estado pela USP e livre-docente em Direito Constitucional pela mesma universidade, possui uma carreira extensa no serviço público, é procurador da Fazenda Nacional, tendo já exercido os seguintes cargos: advogado-geral da União, procurador-geral da Fazenda Nacional, secretário executivo do Ministério da Justiça e consultor-geral da União. Bem-vindo, conselheiro, uma honra tê-lo conosco, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estamos ansiosos para debater com você esse tema de suma importância. Eu sou a Flávia Chiquito e estou acompanhada dos meus colegas e amigos Paulo Casagrande, que junto comigo é responsável pelo IBRAcast 360 nessa nova temporada, e a professora e advogada, a doutora Leonor Cordovil, que é a nossa querida entrevistadora convidada de hoje. Vamos em frente com esse episódio especial. Conselheiro, nós agradecemos muito a sua presença hoje, é um prazer muito grande tê-lo conosco. De fato, conselheiro, um prazer ter a oportunidade de entrevistá-lo e tratar desses temas tão relevantes. Bom, então eu vou começar, conselheiro, com a primeira pergunta do nosso lado. O senhor tem uma trajetória muito impressionante de exercício de cargos em diversos órgãos relevantes para o Estado brasileiro, como o Ministério da Justiça, Advocacia Geral da União e mais recentemente no TSE. Considerando o tema da nossa conversa, concorrência e democracia, como o senhor vê que a sua experiência nesses órgãos, inclusive aquele que é o responsável pelo principal evento da democracia brasileira, que são as eleições, como isso pode contribuir nas atividades como conselheiro do CAD? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a acolhida e faço isso de coração, porque realmente eu me sinto muito acolhido na comunidade da concorrência, e é um âmbito que sempre admirei muito. Tem um trabalho sério, um trabalho consistente, um trabalho embasado em doutrina sólida, em legislação que se renova e uma prática que mostra o nosso país como referência no mundo, no direito comparado. E eu gostaria de expressar esse meu agradecimento de maneira muito especial aqui a doutora Flávia Chiquito, a doutora Leonor Cordovil, a doutora Dora e ao nosso doutor Paulo Casagrande, que me recebem nessa conversa, nesse diálogo. E fico muito contente nessa semana tão especial, que é a Semana do Dia Internacional da Mulher, de ser entrevistado por três grandes referências, não só na área do direito concorrencial, mas no nosso direito. E gostaria de expressar aqui a minha admiração e o meu melhor agradecimento pela oportunidade.
Essa primeira pergunta já é uma ótima pergunta, que nos permitiria uma longa conversa de início. E eu diria que tribunais são órgãos colegiados. E são órgãos colegiados justamente para se valerem das diferentes formações, dos diferentes entendimentos, das diferentes compreensões de mundo das pessoas que venham integrar os tribunais. E essa é a beleza dos tribunais. Colegiados que congregam pessoas com diferentes formas de ver o mundo, no nosso caso, com diferentes formas de ver o direito, com diferentes formas de ver a economia, e a síntese dessas diferentes visões tem a chance de ser algo mais próximo possível daquilo que seja o correto, o ideal, tanto quanto possível, o justo. Lógico, essa compreensão ela vale não apenas para tribunais jurisdicionais típicos, mas também vale para órgãos para quaisquer órgãos colegiados, inclusive tribunais administrativos, como é o CAD. Ademais, para que serve o estudo do direito? Para que serve o estudo da economia? Em uma palavra, serve à segurança. Ou seja, segurança jurídica serve à estabilidade das relações humanas, inclusive, em especial, no âmbito econômico. E um conjunto de pessoas pensando sobre isso, que não se resume a um tribunal, se articula também com o Ministério Público, com a advocacia, aí incluída a advocacia privada, a advocacia pública, plasmada na Procad. Todo esse conjunto de pessoas coopera para o bem comum. No caso, a rigidez do mercado, a rigidez da concorrência, e colegiados, penso eu, refletem melhor isso, tem a chance de ser uma síntese melhor disso. Essa experiência que eu trago atuando perante tribunais, assessorando tribunais, ou agora integrando um tribunal administrativo clássico, como é o CAD. Não, ótimo, conselheiro. Eu gostaria agora de trazer uma pergunta de cunho mais histórico, e aí no sentido de que, historicamente, né, parece haver uma relação muito próxima entre democracia e antitruste. Por um lado, foram nos países pioneiros da Segunda Revolução Industrial, no final do século XIX, em que se deu a adoção de instrumentos de ampliação de direitos de participação popular no exercício do poder político, como a ampliação do direito ao voto, inclusive de mulheres, e foi nessa mesma etapa do desenvolvimento do capitalismo, com a ampliação da relevância de grandes grupos empresariais privados, em que alguns países democráticos passaram a ser os primeiros a implantar normas de controle do poder econômico, né, com destaque aqui para o Sherman Act norte-americano de 1890. Mais recentemente, no pós-Guerra Fria, observou-se em inúmeros países um processo simultâneo de democratização e de liberalização econômica com a adoção de normas antitruste. E aí a gente inclui o Brasil nesse período, nesse marco temporal. Como que o senhor vê essa relação entre democracia e antitruste? E, em particular, o senhor acredita que a política de defesa da concorrência possa, de alguma forma, contribuir para a manutenção ou mesmo o aprimoramento da democracia? Eu agradeço a doutora Flávia Chiquito a pergunta. É uma excelente pergunta. Uma pergunta que daria um curso de pós-graduação inteiro. A relação entre a democracia e a política antitruste me parece que é uma relação intensa e estreita. Na minha atividade acadêmica,
eu dedico uma atenção muito especial justamente à democracia. E quando uma sociedade, um país, tem a fortuna de se tornar uma democracia, vem uma pergunta muito natural: qual é o próximo passo? O próximo passo é aumentar a qualidade da democracia. É não só persistir na democracia, mas melhorar nas práticas democráticas. Isso exige persistência, resiliência, fé na democracia. A democracia ela tem as suas naturais dificuldades, claro, mas com certeza a experiência histórica mostra isso. A democracia é a melhor alternativa dentre quaisquer outros regimes políticos possíveis. Então, a democracia ela vale ter a nossa adesão, a nossa persistência, a nossa resiliência, a nossa fé. Bom, a pergunta me remete a um dos principais politólogos que se dedicou a estudar a democracia, que foi um grande professor de ciência política de Yale, Robert Alan Dahl. O Dahl tem uma longa, uma extensa obra própria de um homem muito produtivo e que foi longevo, teve a graça da longevidade. Ele nasceu em 1915 e faleceu em 2013, aos 98 anos, ou quase 98 anos. E, enfim, é muito conhecido pela obra dele sobre a poliarquia. Enfim, e tem várias outras obras. A obra da poliarquia é uma obra que diz, olha, a gente mede os países, sobretudo pelo nível de possibilidade de contraditar o poder, se opor ao poder, e o nível de poder acessar o poder. Então, um país que tenha ampla possibilidade de contestar o poder e, ao mesmo tempo, as pessoas têm total condição de chegar ao poder, esse país estaria no ideal democrático. Mas nenhum país realiza esse ideal democrático. São meras aproximações, que ele denomina de poliarquias. Né? Esse inclusive é um livro que tem tradução para o português, editada pela editora da USP. Mas ele tem um livro bem mais recente, que é dos anos 90 ou início dos anos 2000, chama-se On Democracy, sobre a democracia. Tem uma tradução que eu acho que é da editora da UNB. Esse livro, já mais no final, ele tem 2 capítulos que são um binário. Ele coloca no primeiro capítulo no que a democracia favorece o capitalismo e aí o capítulo seguinte, no que a democracia prejudica o capitalismo. É bem interessante. A narrativa do Dahl é a seguinte, que a democracia favorece o capitalismo porque as liberdades democráticas coincidem com as liberdades que o capitalismo pressupõe. Por exemplo, a propriedade, não só numa compreensão clássica liberal da propriedade, mas a propriedade e a sua função social, a liberdade de associação, a livre iniciativa, a liberdade de trabalhar e tantas outras liberdades que a gente poderia mencionar, que são liberdades democráticas e que são vocacionadas a proporcionar um livre mercado, um mercado rígido, com abertura à concorrência, com pluralidade de players. Então, nisso, a democracia e o capitalismo convergem. Agora, por outro lado, o capitalismo pode prejudicar, pode colocar em xeque a democracia. E em que situações isso? O Dahl coloca a situação em que um ator econômico se torna muito relevante, desproporcionalmente relevante, talvez hegemônico na sua área, e na sua força econômica, eventualmente, tem a tentação de influenciar na política. Eu me lembro de um discípulo do Bobbio, Michelangelo Bovero, um professor de Turim, que fala uma coisa muito parecida
e acentua, sobretudo quando isso acontece com um player econômico de mídia. Claro que quando ele fala isso, ele estava pensando no Berlusconi, né? Nitidamente, Michelangelo Bovero, quando fala isso, ele estava pensando em criticar Berlusconi, ou seja, um grande empresário que se torna também um grande empresário de mídia e acaba não só querendo influenciar na política, mas ele próprio ser um ator da política. Então tem essa situação muito delicada em que a democracia favorece o capitalismo, isso é muito bonito, e ao mesmo tempo o capitalismo ele pode, em algumas situações, colocar em xeque a democracia. Uma política antitrust existe não só para fomentar, promover a rigidez do mercado, assim entendido, um mercado competitivo, aberto a diferentes players, plural, mas também isso acaba resultando um mercado mais bem encaixado na própria lógica pluralista da democracia. Aliás, se a gente vai ler Alexis de Tocqueville, o pluralismo é fundado justamente na liberdade de associação. O pluralismo, no seu sentido mais amplo, encontra um fundamento específico na liberdade de associação. Isso é muito bonito. Bom, vejam, é próprio do capitalismo criar atores econômicos muito relevantes. Realmente é próprio do capitalismo isso. Porque, claro, ele incentiva a competição e o sucesso. É natural isso. Agora, isso não pode prejudicar a rigidez das relações econômicas. Por isso mesmo, surgem mecanismos estatais corretivos. E as autoridades antitrust compõem essa mecânica de maneira muito especial. Avaliar a concentração de mercados para preservar a competição é algo que importa ao próprio mercado. Importa de maneira direta ao mercado e de maneira imediata, para dizer o mínimo, à própria democracia. E aí respondendo, espero eu, respondendo à ótima pergunta da doutora Flávia Chiquito, é nesse sentido que o CAD participa da promoção de políticas públicas vocacionadas à manutenção da rigidez do mercado e, por que não, da própria democracia. Muito interessante, conselheiro. Agora vamos sair um pouco da perspectiva histórica e adentrar a seara das discussões teóricas relacionadas aos aspectos normativos do direito antitruste. Em um conhecido artigo de 2008, provocativamente intitulado A Desconstitucionalização do Direito de Defesa da Concorrência, o saudoso professor e ex-conselheiro do CAD, Luiz Fernando Schwartz, descreve um fenômeno que, na visão dele, seria muito peculiar à realidade do direito concorrencial brasileiro, quando comparada a de outros ramos jurídicos pátrios. Nas decisões da autarquia federal competente, do CAD, quase não havia referências ao texto constitucional, não obstante este ter menções bastante explícitas e relevantes ao termo concorrência, notadamente em seus artigos 170, dos princípios da ordem econômica, e 173, parágrafo 4º. Esse fenômeno teria se dado pela adoção pelos integrantes do CAD, responsáveis por proferir essas decisões, do referencial normativo provido pela ciência econômica, isso é, a adoção do estándar de bem-estar do consumidor, tendo por paradigma a experiência norte-americana. Note-se, o autor não era necessariamente crítico desse fenômeno. Tal abordagem traria premissas normativas para que o processo decisório do CAD fosse mais consistente, dando maior previsibilidade e segurança. Já a alternativa a essa abordagem, a ponderação de vários princípios deontológicos presentes no texto constitucional, implicaria a necessidade de trade-offs, difíceis de operacionalizar. Bem, agora o senhor passou a ser um dos integrantes do Tribunal Administrativo do CAD, também responsável por emitir votos que servirão de motivação das decisões colegiadas da autarquia. Como o senhor vê esse fenômeno? Ele seria um problema? Devem as decisões do CAD ser reconstitucionalizadas pelo sopesamento de vários princípios constitucionais democraticamente estabelecidos pela Carta Magna? Eu gostaria aqui de fazer uma nota de rodapé, conselheiro, antes de passar a palavra para você, até emendando aqui a pergunta do Paulo, que acertadamente escolheu um artigo do saudoso Luiz Schwartz, e nessa oportunidade eu gostaria de lembrar também de outro artigo dele, interessantíssimo,
cujo título é Quando o Bom é o Melhor Amigo do Ótimo, o domínio das regras no direito da concorrência. E é um artigo que fala de teoria da decisão. E aí a minha pergunta partindo aí da premissa de que, já que a gente está falando do tema democracia, né, que entre os princípios democráticos temos a justiça social e a própria livre iniciativa. Então, no seu entendimento, caberia ao CAD, por meio de suas decisões, ser um formulador de políticas públicas? Aí emendando um pouco a pergunta do Paulo. Eu gostaria de agradecer muito a muito boa, para dizer o mínimo, pergunta do Paulo, e também a colocação ótima da doutora Flávia. Aliás, isso é uma coisa que eu aprendi desde os primeiros momentos no direito. Um dos meus professores, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, fala muito isso: o ótimo é inimigo do bom. Ou melhor, o bom o ótimo é inimigo do bom. Isso é exatamente como a doutora Flávia falou. Querer fazer o melhor possível às vezes nos impede de fazer uma coisa que seja muito boa. Isso vale muito para quem está escrevendo uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. O ótimo é inimigo do bom. Não há dúvida quanto a isso. E no fundo, a pergunta do Paulo, ela nos convida a uma sintonia fina, né? Que ela tem que ser a melhor possível, mas tem que ter essa perspectiva: o ótimo é inimigo do bom. Mais do que isso, me ocorre uma resposta que talvez não seja tão evidente vindo de uma pessoa dedicada ao direito constitucional. Eu já adianto aqui, eu vou responder uma coisa que não implica constitucionalizar tudo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Por quê? Sem nenhuma dúvida, a Constituição é o vértice do ordenamento jurídico, né? Sobretudo numa democracia, como é o nosso caso. A Constituição é o vértice do ordenamento jurídico e, precisamente por isso, ela orienta sempre a compreensão de todas as demais normas, sobretudo aquelas que encontram fundamento de validade diretamente nela, Constituição. Aquilo que Kelsen chama de atos normativos primários. É o caso da lei complementar, da lei ordinária, enfim, o artigo 59 da Constituição. Isso vale até para a emenda constitucional. Ou seja, emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resolução, tratados, enfim. Tudo toma em consideração a Constituição ilumina a compreensão de todas as demais normas. Obviamente, esse é o caso da nossa Lei 12.529 de 2011, que, notem, não sem razão, já no seu artigo 1º, invoca uma série de princípios constitucionais. Os ditames constitucionais da liberdade, livre iniciativa, livre concorrência, propriedade, função social da propriedade, defesa dos consumidores, repressão ao abuso do poder econômico, tudo isso está lá no artigo 1º, reverberando a Constituição. Tudo isso consta da Constituição e a Lei 12.529 reflete a Constituição aqui e no seu desdobramento. Agora, por outro lado, a democracia, a nossa democracia, pressupõe a mediação legislativa. A nossa democracia é uma democracia representativa. E nisso o legislador é muito importante e tem que ser reconhecido como muito importante. E por isso, o produto do trabalho do legislador, que é a lei, tem uma importância essencial, estratégica, fundamental mesmo. A mediação legislativa, para desdobrar princípios constitucionais, é algo essencial. A Lei 12.529 é isso. Ela é uma mediação legislativa. Ela desdobra princípios constitucionais, concretizando-os na seara da defesa da concorrência.
Eu não tenho nenhuma dúvida para afirmar, as normas constitucionais são essenciais, sempre devem ser tomadas em consideração sempre, sempre mesmo, sem prejuízo da produção legislativa do legislador destinada a desdobrar e dar efetividade a normas constitucionais. As normas constitucionais, elas são, claro, mais genéricas, mais abertas, mais amplas, elas se caracterizam por maior vagueza. A legislação vem justamente para concretizá-las. E as normas constitucionais são mais abertas justamente para promover o pluralismo, que é próprio à humanidade. E é essa abertura que permite ao legislador uma multiplicidade de escolhas, uma multiplicidade de soluções, uma multiplicidade de conformações. Eu penso que o julgador, sem perder a perspectiva constitucional, também deve devoção à produção legislativa que desdobra, que regulamenta a Constituição. É assim, Paulo, que eu responderia a sua pergunta. Mas eu também gostaria de me dedicar à questão levantada pela doutora Flávia Chiquito. O CAD e políticas públicas. Né? Em síntese, é isso que a doutora Flávia Chiquito nos provoca. O CAD é um tribunal administrativo. Sendo um tribunal administrativo, o CAD, enquanto tribunal administrativo, ele tem algumas peculiaridades. Né? Ele não só julga, ele também promove diálogos. Quantas e quantas e quantas situações não acabam em termos de compromisso, em acordos de cessação de concentração, enfim, o CAD ele tem essa outra perspectiva que é também ligada à composição. Né? Ele não apenas julga de maneira vertical, mas ele também dialoga como um fator de promoção do entendimento. E não só pelo julgar ele promove políticas públicas, mas talvez em especial por esses momentos de composição ele promove políticas públicas. Políticas públicas vocacionadas à rigidez da concorrência, à rigidez, à saúde do mercado. Então, eu não teria muita dúvida, doutora Flávia, em responder afirmativamente a sua colocação de que sim, o CAD é promotor de políticas públicas, ele participa das políticas públicas, claro, na moldura constitucional, na moldura legal, tomando em consideração aquilo que vem como orientação. Os italianos têm uma expressão interessante para isso, né? O indirizzo político, né? Aquilo que é a orientação de governo no sentido amplo da palavra, não apenas o poder executivo, mas a síntese do que vem em termos de políticas públicas do executivo e do legislativo e do executivo. Né? É aí que está a síntese da opinião pública brasileira, plasmada na lei. O CAD é um promotor disso, na moldura da Constituição, na moldura da legislação, e não só por julgamentos, mas também por composições que são fruto do diálogo, e o diálogo é uma coisa muito bonita entre as pessoas. Conselheiro, muito obrigada pelas suas considerações. Eu acho que o seu conhecimento de direito constitucional, sobretudo, e as suas contribuições com o direito, em relação ao direito de Estado, direito constitucional, serão muito bem-vindas na nossa área, né? Acho que alguma parte de nós aqui segue entende que o direito da concorrência ele é derivado de um direito econômico que por si é derivado de uma Constituição econômica. A corrente a qual eu me filio como professora. E eu acho que esse debate constitucional ele é muito bem-vindo, ele é muito agora bastante tempestivo, né, na nossa área, e é bastante interessante ouvi-lo em todas essas concepções. Enfim, acho que o senhor trará muita contribuição para nós em termos aí de constitucionalismo e de colocar talvez alguns pingos nos is.
Mas mudando um pouquinho de assunto, trazendo aqui um debate que também tem sido muito frequente nas discussões, não só na doutrina, mas também em congressos internacionais, né, que nós acompanhamos aí com frequência, é a contestação da utilização do estándar, que nós chamamos de bem-estar do consumidor, né, já mencionado aí pelo colega Paulo Casagrande, como um parâmetro exclusivo para a política antitruste. Essa crítica ela se tornou mais conhecida quando alguns autores americanos eles passaram a ocupar, né, esses autores são conhecidos como New Brandeisians, eles passaram a ocupar alguns cargos chaves aí em autoridades antitruste norte-americanas, sobretudo, como o DOJ e o FTC. E sobre a influência desses autores, vários documentos que nós já temos acompanhado passaram a fazer referência à preservação da democracia como um valor a ser buscado, né? Acho que só para mencionar 2 deles, recentemente a gente teve uma executive order assinada pelo presidente Joe Biden, que fala que uma concentração de mercado excessiva ameaça liberdades econômicas básicas e a democracia. E também a gente tem acompanhado uma discussão bastante recente nos Estados Unidos em relação às Mergers Guidelines, aprovadas agora recentemente, que trazem um texto da Suprema Corte que reafirma que a concorrência contribui para a preservação de instituições democráticas. Nós gostaríamos muito de ouvir a sua opinião sobre esse debate, em especial como o senhor acha que esses desenvolvimentos fora do país, acho que os Estados Unidos é o melhor exemplo, podem influenciar as decisões no Brasil. A compreensão americana, evidentemente, ela reflete o liberalismo próprio dos Estados Unidos, de um país que, inclusive, tem uma fração daquilo que a gente imagina como sendo governo. Sobretudo a estrutura federal americana, ela é muito... ela não se compara com o que é a estrutura federal brasileira. O presidente americano, a gente tem a impressão que ele é muito forte, olhando de fora, porque é o comandante em chefe das forças armadas mais robustas do mundo, é o chefe da diplomacia que fala pela uma das maiores economias do mundo. E realmente a diplomacia americana ela promove a economia americana de maneira muito intensa, né? Mas enfim, internamente os órgãos federais americanos são muito modestos em força. Os governadores são muito mais relevantes no dia a dia do cidadão americano. Essa é a verdade. E isso reflete uma série de coisas, inclusive a própria formação americana, que é uma sociedade política formada bottom-up, como eles dizem, né? De baixo para cima. Primeiro foi o povo, depois o Estado. Mais do que isso, primeiro foram os estados locais, né, as ex-13 colônias, e depois o governo central, como filho e criatura do povo e dos estados. Não é à toa que a Constituição Americana começa "We the people", nós, o povo americano, e aliás, logo na sequência é a parte dos estados, né? De modo a formar uma união mais perfeita, os estados abrem mão das suas soberanias individuais em favor de uma soberania do todo. Então a pouca intervenção, o bem-estar do consumidor, a escola de Chicago, essas coisas são muito naturais para os americanos. É uma outra perspectiva, uma perspectiva de intervenção mínima. Sem prejuízo do contraponto, né? O que a doutora Leonor mencionou de julgado da Suprema Corte não deixa de ser vamos com calma. Pode ser necessária alguma intervenção, e realmente capitalistas clássicos já falam da necessidade da intervenção do Estado para manter a rigidez da concorrência, porque sem concorrência o capitalismo não existe. E numa situação sem nenhum tipo de controle, nós podemos acabar numa situação de alguns poucos monopólios dominando a economia, e aí você não tem capitalismo. O capitalismo pressupõe concorrência, o capitalismo pressupõe pluralismo. Essas coisas são boas, inclusive para a inovação, sobretudo no mundo tão tecnológico como o nosso. Tem que preservar, e não só preservar, tem que promover a concorrência. Bom, mas dito isso,
eu não deixaria de dar uma palavra sobre o nosso direito para responder de maneira mais pretensiosamente completa a ótima pergunta da doutora Leonor. E aí, o que eu vou falar aqui é um pouco explicitando como eu compreendo o direito brasileiro, em especial no que toca à ordem econômica. A nossa Constituição, a Constituição Brasileira de 1988, ela proporciona um critério para avaliar questões da espécie. No fundo do fundo, toda a Constituição tem uma ordem econômica. Até a Constituição Americana, que é silente no assunto. Ela tem uma ordem econômica subjacente, que é retratada justamente pelas liberdades democráticas que dialogam muito de perto com o próprio capitalismo. Então, a Constituição Americana tem uma ordem econômica subjacente a ela, mas tem. A Constituição Brasileira tem uma ordem econômica expressa. E eu dou um valor muito grande a uma norma da nossa Constituição que me parece um critério muito aberto, muito arejado, muito oxigenado para avaliar questões como essas que vocês colocam, ou de maneira especial essa que a doutora Leonor me coloca agora nessa pergunta, essa última pergunta. Eu me refiro ao princípio da subsidiariedade que consta no caput do artigo 173 da Constituição. A Constituição diz que, ressalvados os casos previstos na Constituição, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. No fundo, eu penso que aqui está o princípio da subsidiariedade, ou seja, o Estado pode participar da economia, desde que para realizar o bem comum. Em síntese é isso. Eu não tenho maiores dúvidas em ancorar o princípio da subsidiariedade no artigo 173 da Constituição. O Estado pode participar da economia? Até pode, desde que os atores privados não possam desempenhar e bem as suas atividades econômicas. Esse é o critério central da ordem econômica na Constituição Brasileira de 88, penso eu, aliás, de maneira coerente com o próprio pluralismo democrático, não apenas na ordem econômica, mas tomando em consideração a Constituição como um todo. Perfeito, conselheiro. Super interessante essa análise. E a próxima pergunta tem a ver com um comentário seu na resposta a essa pergunta a respeito dessa realidade presente nos Estados Unidos entre a diferença, entre a divisão de poderes entre o nível federal e o nível estadual nos Estados Unidos. E a próxima pergunta traz uma reflexão sobre como isso poderia acontecer no Brasil, porque alguns autores já cogitaram que o Brasil viesse a ter leis estaduais de defesa da concorrência. Como a gente sabe, o CAD é uma autarquia federal baseada em Brasília e sem escritórios nas várias unidades da federação. E a ideia seria de que no Brasil também se pensasse, como há nos Estados Unidos, leis locais, inclusive com implantação de autoridades especializadas em nível local. Nesse sentido, já houve, por exemplo, um artigo no jornal Valor Econômico, do professor Vicente Bagnoli, da Universidade Mackenzie, em 2013, denominado Autoridade Estadual de Defesa da Concorrência, e um recente artigo de Sofia Signorelli, Luísa Castro e Edson Dias, no conhecido portal J, intitulado Regionalizando o Antitruste Brasileiro. Para tais autores, o fundamento constitucional, para tanto, seria o artigo 24, inciso 1º da Constituição, o qual confere à União, mas também concorrentemente aos Estados e ao Distrito Federal, a competência para legislar sobre direito econômico. O que o senhor entende dessa análise? O senhor concorda com essa leitura do texto constitucional? Ademais, a implantação de autoridades estaduais de defesa da concorrência seria benéfica para a política antitruste brasileira? Bom, essa é uma outra ótima pergunta. E acaba me provocando num tema que realmente eu tenho um carinho muito grande, que é o tema do federalismo.
Inclusive, eu publiquei na revista da Faculdade de Direito da USP, de 2022, um artigo sobre federalismo na perspectiva do prestígio das autonomias locais. Uma federação pressupõe autonomias locais. Aliás, descentralização é algo que favorece a democracia, inclusive como fator de controles recíprocos de um poder o mais possível distribuído. É bom que existam poderes locais, inclusive para conter o poder. Tanto que se fala em separação horizontal de poderes, separação vertical de poderes. A separação horizontal de poderes é a separação dentro de um mesmo ente. Em suma, executivo, legislativo, judiciário. A vertical seria entre esferas de uma federação. Eu confesso que eu nem gosto muito de falar em vertical aqui, porque as esferas da federação têm que ser vistas no mesmo plano de dignidade federativa. Bom, mas enfim, essa é uma outra história. Quanto mais o poder seja distribuído, é mais difícil de nós resvalarmos em uma concentração de poder. É mais difícil a gente resvalar num absolutismo. Aliás, o constitucionalismo ele veio precisamente para isso, para impedir o poder absoluto. Então, eu gosto muito de pensar numa federação com autonomias locais prestigiadas. Ok, a pergunta do Dr. Paulo invoca o artigo 24, inciso 1º da Constituição, que é justamente a competência legislativa concorrente. Certo, é um parâmetro de raciocínio muito, muito adequado e bem-vindo por uma questão como essa que foi levantada pelo Dr. Paulo. Agora, por outro lado, direito comercial em nosso Pacto Federativo é competência legislativa privativa da União, na medida em que consta do artigo 22, inciso 1º da Constituição. Ok, a gente pode pensar no artigo 24, inciso 1º, como foi mencionado pelo Dr. Paulo. A gente poderia pensar no artigo 24, inciso 8º, salvo engano meu, que fala na proteção ao consumidor, que inclusive gera os PROCONs nos estados. E aí, no artigo 24, nós estamos seja no inciso 1º, seja no inciso 8º, nós estamos no âmbito da competência legislativa concorrente. Eu confesso que, em tese, eu teria simpatia pela discussão, pelo menos pela discussão, sobre eventuais autoridades locais antitrust. Mas, sobretudo pensando na competência legislativa privativa da União para direito comercial, talvez o assunto passasse por uma reforma constitucional. Dito isso, tem outro aspecto. O CAD, na sua missão, ele olha para a saúde da concorrência, para a rigidez da concorrência, ou no plano nacional. Ele olha também para o plano regional. Os mercados não são necessariamente nacionais. Eles até podem ser nacionais, mas eles se projetam regionalmente. E outros mercados são vários regionalizados. Então, a concorrência ela é mensurada para o fim de promoção da rigidez da concorrência, não só em nível nacional, mas também em nível regional. O CAD faz isso. Essa é uma preocupação presente no CAD. Avaliar o nível da saúde da concorrência, não só no plano nacional, mas também no plano regional, e isso em relação ao mesmo setor. Então, a preocupação regionalizada já existe no CAD. Eu vou concluir dizendo que eu tenho uma simpatia pela solução constitucional de colocar o direito comercial como competência legislativa privativa da União, porque realmente essas cadeias se dão em nível nacional ou com repercussão nacional, não obstante elas tenham ramificações locais, ou muitas vezes, quando elas são
sobretudo locais, regionalizadas, elas têm repercussão sobre a economia macro, sobre a economia nacional. Então, eu acho que há sabedoria na maneira como a Constituição equaciona o assunto e, sendo bastante objetivo, acho que há sabedoria na engenharia de um órgão antitrust nacional como nós temos. Excelente, conselheiro. A gente está chegando ao fim do nosso episódio e para fechar com chave de ouro, eu gostaria de ouvi-lo em um rápido bate-bola sobre alguns temas mais gerais. Então, começando aqui, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre os seus desafiadores múltiplos ofícios e as interlocuções com a vida acadêmica. E aqui também fazendo uma constatação, né? A área concorrencial, ela é historicamente composta por pessoas, sejam autoridades, sejam economistas, sejam advogados, que também têm essa dupla formação, né, de ter uma história acadêmica. A gente está aqui também com a professora Leonor, que também é advogada, então é bastante comum. E aí a gente queria te ouvir um pouco sobre isso. Muito obrigado pela pergunta. Também uma ótima pergunta. Eu acredito muito na contribuição que a academia pode dar à atividade prática e acredito muito na experiência empírica como um fator de apoio fundamental à análise acadêmica das coisas. Então, a academia contribui com a prática e a prática das situações que enriquecem a análise acadêmica das coisas. Eu me recordo, em seguida eu me recordo de uma colocação de um outro grande professor que eu tive, o professor Celso Laffer. O professor Celso Laffer, ele explica que ele é professor titular de filosofia do direito, que tem uma base dogmática a partir da qual ele pensa o direito, que é o direito internacional. Aliás, a livre docência dele foi em direito internacional e depois ele migrou para a filosofia do direito e essa consideração que eu acabei de narrar que ele faz explica muito dessa migração como algo muito natural. Um professor de direito, de um ramo dogmático do direito, que também se dedica à filosofia do direito e leva a efeito a filosofia do direito com base numa disciplina dogmática, justamente para ter conexão com a realidade, valendo da realidade, pensar as coisas de uma maneira mais abstrata, mais completa, enfim, mais filosófica. De certa maneira, eu me vejo colocando o direito constitucional em diálogo com o direito à concorrência. Eu não tenho dúvida que a interface é muito, muito intensa. E não só porque são ramos do direito que ao natural se conversam, mas também porque o raciocínio acadêmico, penso eu, sempre terá muito a contribuir com o meio concorrencial, a atividade antitrust, e por sua vez, eu me sinto muito à vontade em observar o meio concorrencial, a atividade antitrust, como um fator para raciocinar o direito academicamente. Não é por outra razão que muitos professores, grandes professores, passaram pelo CAD, inclusive professores da Faculdade de Direito da São Francisco, onde eu sou professor. Né? O professor de Direito Constitucional, no caso. Né? O atual diretor da Faculdade de Direito, o professor Celso Campilongo, que é um professor titular de Filosofia do Direito, foi membro do CAD. Outros professores do Departamento de Filosofia do Direito foram membros do CAD, grandes professores. Né? Muito bem, agora estou eu aqui, espero eu,
fazendo jus a essa bonita tradição de professores que contribuem com o CAD, inclusive, em especial, professores do nosso Largo de São Francisco. Bom, a segunda pergunta aqui, de modo bastante rápido, para a gente fechar, é que eu gostaria de te ouvir sobre como foi receber o convite para compor o Tribunal do CAD. Não sei se isso foi uma surpresa para você, se isso estava dentro dos seus planos, da sua expectativa. Conta para a gente. Foi uma surpresa muito agradável. Não era algo que estava no meu horizonte. E quando veio a hipótese, eu devo confessar que eu não hesitei. Não hesitei porque eu tenho uma lembrança muito boa do CAD de longa data. Eu sou servidor do Ministério da Fazenda. E, obviamente, por isso, o CAD sempre foi algo muito presente na formulação de políticas públicas do Ministério da Fazenda, não obstante o CAD seja uma autarquia vinculada já de longa data ao Ministério da Justiça. Subsequentemente, em um dado momento da minha vida funcional, eu estive no Ministério da Justiça. Estive no Ministério da Justiça acompanhando o ministro Alexandre de Moraes, na época ministro de Estado da Justiça e Direitos Humanos. Depois, esse ministério depois passou a se chamar Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mas, enfim, vamos usar aqui o nome clássico, Ministério da Justiça. Eu tive o grande gosto, o privilégio de acompanhar o ministro Alexandre de Moraes no Ministério da Justiça. E aí o CAD, que já era presente no meu horizonte de coisas, o CAD se tornou uma realidade muito mais próxima. E era um período em que o CAD era presidido pelo atual superintendente do CAD. Ainda tem essa coincidência. O Alexandre Barreto era, na época, presidente do Tribunal Administrativo, e agora eu fui para o CAD e reencontro o Alexandre Barreto como superintendente geral do CAD. Mas então eu tive um período da minha vida funcional muito perto do CAD. Na verdade, eu sempre tive o CAD próximo, ou no Ministério da Fazenda, ou nesse período do Ministério da Justiça. E quando veio a hipótese de eu ir para o CAD, eu confesso que eu fiquei muito feliz, muito animado, muito entusiasmado pela ótima lembrança, pela ótima visão que eu sempre tive do CAD. Aliás, essa minha expectativa elevada, ela só fez ser confirmada ou, na verdade, até extrapolada ao chegar ao CAD. O CAD é uma entidade enxuta, racional, muito bem ordenada, com pessoas muito qualificadas, um ambiente de trabalho muito, muito prazeroso, uma interação com uma advocacia extremamente qualificada, com economistas extremamente qualificados também. Foi uma experiência, assim, a hipótese de ir para o CAD, desde o primeiro momento, foi muito feliz. Inclusive porque tinha um período de sabatina no Senado, que me proporcionou uma experiência maravilhosa, que foi ir ao Senado, interagir com as pessoas que compõem o nosso Senado, que é um órgão legislativo maravilhoso. Aliás, muito no passado eu tive a satisfação de ser servidor da Câmara dos Deputados. Eu tenho, assim, a melhor visão possível do nosso Congresso, seja das pessoas eleitas que o compõem, seja das pessoas comissionadas que o compõem, seja do corpo funcional efetivo. O nosso Congresso é maravilhoso. É maravilhoso. Eu fico muito condoído quando fazem caricaturas do Poder Legislativo. Não retratam a realidade. O nosso Legislativo, esse é um testemunho que eu dou, é do melhor nível. E para ir para o CAD, eu me submeti com muito gosto à sabatina e à votação do Senado. E foi uma experiência muito enriquecedora para mim, para dizer o mínimo. A interação com as senhoras senadoras, com os senhores senadores foi ótima, como aprendizado para mim e também para ter a leitura que nossos parlamentares fazem do CAD
é uma leitura muito qualificada. Né? Prestar contas ao Senado é prestar contas à sociedade. Né? E isso essa experiência foi muito prazerosa para mim. E aí, depois fui para o CAD. Cheguei no CAD. Eu tive a satisfação de ser aprovado no Senado, nomeado pela Presidência da República, que é uma grande honra para todo e qualquer cidadão brasileiro. E aí o que eu tenho para contar é isso, a alegria de chegar num órgão que eu tinha uma visão de ser muito qualificado, e essa minha visão foi atendida, ou mais do que isso, foi superada. Pelas pessoas que eu encontrei no CAD, pelas pessoas que o CAD proporciona que a gente interaja, a exemplo de vocês, para mim é uma grande satisfação. Ai, que bom, ficamos bastante contentes com esse testemunho, e só para fechar mesmo de uma forma rápida, para a gente conhecer um pouquinho, contar um pouco do seu lazer, um lazer preferido, alguma coisa que você gosta de fazer quando você não está aí com esses múltiplos ofícios. Assim, eu acho que assim, dentro de uma lógica normal, eu responderia que eu gosto muito de futebol, gosto de cinema, eu gosto de ler, né? Mas atualmente eu devo dizer que o meu lazer, na verdade, é o lazer das crianças que eu tenho em casa. Na verdade é isso, a gente acaba condicionado uma outra ordem de considerações. E isso também é muito gostoso, também é muito bom. Concordo, conselheira. Hoje em dia meu lazer é assistir Peppa na televisão. E é bom. Verdade. Bom, a gente vai precisar encerrar, a gente já passou bastante aqui do nosso tempo. Então, espero que os nossos ouvintes curtam. A gente hoje o episódio tem informações muito úteis e a gente continua com a nossa programação do IbraCast 360. Então, fiquem ligados e obrigada a todos. Obrigada por nos acompanhar. Não perca o próximo episódio, em que conversaremos com mais um expert sobre questões instigantes da atualidade. Até breve!